2 Timóteo, capítulo 2, né? Eu não ia pregar aqui nesse texto, eu ia pregar no Evangelho de Mateus. Esquematizado. Mas eu não estava sentindo vontade de pregar lá em Mateus. Quando eu não sinto vontade, eu sei que Deus não está querendo aquela palavra para o momento, né? E aí vem o Cleito com esse texto aqui, e aí o Senhor disse aqui, se aquiete e é aqui, né? Amém? Glória a Deus. Amados, eu só vou pedir para que você, acima do texto lido, no capítulo 1, você leia comigo o versículo 13 e 14 do capítulo 1. Todos acharam? Diz assim a palavra: conserva o modelo das sãs palavras que tens ouvido de mim, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guarda aquilo que a ti foi confiado pelo Espírito Santo que habita em nós. Agora, no texto oficial que foi dito, leia comigo somente o versículo 3. Tu, portanto, suporta o sofrimento como um bom soldado de Jesus. Amém? Por que essa palavra, irmãos? Porque nós, enquanto igreja do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos refletir. Eu queria que alguém botasse uma minha aqui para mim, porque eu vou precisar hoje, está muito cedo. Eu vou refletir, a gente precisa refletir sobre a vida da igreja na sociedade hoje, né? E hoje à tarde eu estava refletindo sobre isso. Eu estava pensando, a igreja da atualidade está caminhando a passos muito largos para o secularismo. O que é o secularismo? Pastor, o que é isso, secularismo? Secularismo é o seguinte: é quando nós temos uma religião, nós temos um templo para frequentar, a gente gosta de fazer isso, mas a gente quer fazer isso sem que ninguém pegue no nosso pé, e que a gente vá naquele templo que a gente frequenta em nome de Jesus, algumas vezes quando der vontade, e a gente oferta quando sobra dinheiro, né? Até porque é só uma questão religiosa. E quando a gente quer receber uma bênção que seja de cura ou financeira, a gente quer que Deus faça o que a gente está pedindo a qualquer custo. A gente não tem sentimento de amor por ninguém, e a gente não se preocupa com a vida espiritual de ninguém. Então, isso é o secularismo tomando conta da igreja. Aí, uma igreja secularizada também, os crentes tanto fazem estar aqui na igreja, dizendo que estão adorando a Deus, como está lá no Chevrolet, agora, né? Festival, dançando. Tanto faz estar aqui no culto, né? Aquela penitência religiosa, né? Como está participando de uma festa de São Paulo, dançando quadrilha ou simplesmente assistindo, convivendo com aquele momento. Tanto faz estar aqui no culto como participando do Carnaval de Recife, que dizem que é o maior carnaval do mundo, né? Então isso é uma igreja secularizada. E eu estava olhando e meditando hoje à tarde e pensando, meu Deus, a gente olha para a igreja atualmente e a gente percebe que a igreja está caminhando para o secularismo. E isso causa uma preocupação muito grande na vida da gente que trabalha
somente para Jesus, sabe? Porque às vezes a gente começa a pensar que parece que estamos em cima de uma pequena tábua em alto mar, tentando sobreviver, e as ondas querendo nos afogar a qualquer momento. E aí eu estava meditando no capítulo 9 do Evangelho de Mateus e pensando nisso. Quando Jesus olha para as multidões e percebe que a multidão está exausta, né? Está oprimida e caminhando errante como ovelhas que não têm pastor. Mas Jesus olhava para as multidões que não eram os seus discípulos. E ao mesmo tempo eu dizia, Senhor, mas e os discípulos? Eu não quero falar sobre as multidões a gente já sabe. Mas e os discípulos? Né? E aí a palavra chegou agora. O que é que nós temos? Qual é a posição que nós temos que tomar enquanto igreja? Repita a leitura do capítulo 1, versículo 13 e 14. Leia silenciosamente, mas leia, né? Conserva o modelo das sãs palavras que tens ouvido de mim, na fé, no amor que é em Cristo Jesus. Guarda aquilo que a ti foi confiado pelo Espírito Santo que habita em nós. Primeiro, como cristãos, a gente precisa guardar as sãs palavras. As sãs palavras é a palavra de Deus, né? Que diz, a palavra de Deus diz que quando a gente está em Cristo, aquele que mentia não minta mais. Aquele que roubava, aquele que adulterava, né? Então, a Bíblia vai dizendo que houve uma mudança, tá certo? E a gente aprendeu isso pelas Escrituras Sagradas, através do Espírito Santo, ao longo dos nossos anos de convertidos, de crentes convertidos, salvos. Mas somente os crentes salvos conseguem manter, essa conservação das sãs palavras que nos fazem sábios para a vida eterna. Amém? Todas as pessoas que ouvem o Evangelho de Jesus Cristo e se rendem ao Evangelho de Jesus como alguém que se converte ao Senhor para a salvação, elas precisam guardar isso, porque foi dado a você e foi confiado por Deus a você. Amém? Por isso Paulo está dizendo isso aqui a Timóteo. Agora, isso é fácil? Não é fácil. Paulo em nenhum momento disse a Timóteo, isso é tão fácil, isso é tão besta, deixa de ser besta. Não, ele não disse isso não. Agora você vai para o capítulo 2, aí, versículo 3. O que é que ele diz? Tu, portanto, suporta o sofrimento como um bom soldado de Jesus Cristo. Amém? Então, Paulo, quando ele diz isso aqui para Timóteo, ele está dizendo assim, não vai ser fácil, vai ser muito difícil. Mas você precisa suportar, porque a gente vem aqui todo mês celebrar a ceia do Senhor. E o que é que a ceia significa para nós? Resgate, libertação, salvação, alegria da salvação na vida dos crentes em Jesus Cristo, a certeza de vida eterna. A gente está celebrando a certeza de vida eterna que nós recebemos através do sacrifício
sacrifício de Jesus, a gente comemora isso como uma festa de resgate. Segura essa criança aí. Segura e segura. Tá certo? Senão ele nunca vai aprender. Então veja bem. O que é que isso significa? Resgate. Significa que nós somos salvos e nós estamos felizes por isso, e por isso a gente vem aqui celebrar. Mas isso não é fácil, por isso que Paulo está dizendo: suporta os sofrimentos como um bom soldado. Paulo usa aqui a figura de um soldado, porque um soldado ele sofre para defender aquilo que lhe foi confiado. Um soldado ele sofre, né, para guerrear, para batalhar e manter a sua vida viva, né? Porque se o soldado vacilar, ele morre. Paulo usa então aqui a figura do soldado. A igreja ela não pode morrer, muito embora no meio da igreja já existem muitos crentes mortos. E crentes mortos é aqueles que estão secularizados. Tanto faz estar aqui no culto, como estar numa festa do mundo. Para ele é a mesma coisa. Ele está dizendo que é crente e que serve a Jesus Cristo. Olha, eu sou todo mundo igual. Né? Então, Paulo usa algumas figuras para dizer a Timóteo que a gente vai sofrer para conservar o modelo. Aí, capítulo 1, versículo 13, né? Nós vamos sofrer para conservar o modelo da igreja no meio dos séculos. Nós vamos vivendo, a igreja vai passando ano após ano, e os crentes, como bons soldados, vão sofrendo para manter esse modelo. Sabe? Porque a igreja da atualidade, ela já paquera há muito tempo, e eu arrisco dizer que ela já está enamorada com o modelo lá de fora. Então, aqueles e aquelas que querem manter o modelo das sãs palavras vão sofrer. Mas aí Paulo exorta que a gente deve sofrer como bom soldado. O bom soldado guerreia e permanece vivo. Amém? Glória a Jesus. Depois Paulo ele usa algumas figuras. Eu vou discorrer com os irmãos aqui ao longo do texto do capítulo 2. E nós vamos ver algumas figuras que Paulo usa. A primeira figura é essa do bom soldado, né? Depois, no versículo 4, ainda falando sobre soldado, o militar, né? Ele diz assim: ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o escolheu para ser soldado. Deus escolheu você, irmão e irmã. Vocês são soldados de Jesus Cristo, responsáveis por guerrear e batalhar com todo o sofrimento para manter o modelo da igreja, das sãs palavras que nós aprendemos do Senhor Jesus Cristo. As palavras que nós ouvimos para o nosso crescimento espiritual, elas têm que ser mantidas. Isso não muda, porque é a palavra de Deus, e a palavra de Deus ela não muda, ela permanece para sempre. Glória a Deus. Então Paulo, ele diz que o bom soldado, ou aquele que milita, não se embaraça. Tá certo? Quando você vê alguém dizendo assim: rapaz, eu vim com uma igreja tão boa, mas era uma igreja tão boa, era tão boa que nem iluminação no culto não tinha tanto, tinha só uns faíscas de luz. Não se embarace. Ah, pastor, mas é porque eu vi uma igreja tão cheia, ela era tão cheia, era tão boa, era tão grande, o tempo era a coisa mais linda. O povo todo feliz, pulando, gritando. Não se embarace com negócios desta vida. Amém? A vida
dos discípulos de Jesus é uma vida de piedade. E a piedade vivida entre um mundo perdido nos leva ao sofrimento. Então, você está vendo coisas daqui mesmo. Você está se atraindo por coisas daqui mesmo. Não se embarace com isso. Igreja, desde que Jesus Cristo plantou a igreja, é oração, adoração, louvor, vida no altar, sofrimento, perseguição. Isso é igreja. Igreja vive isso. Sofrimento, o ódio das pessoas que estão no mundo usadas por Satanás é lançado contra a igreja. E a igreja sofre com isso, mas a igreja permanece mantendo as sãs palavras que ouviu e que aprendeu. Amém? Glória a Jesus. No versículo 6, Paulo usa a figura de um lavrador. Ele sai da figura do soldado e ele usa a figura de um lavrador. Quando ele fala do soldado, ele diz que ninguém é coroado se não lutar legitimamente. Nós estamos correndo em busca de uma coroação. Nem todo mundo que levantou a mão e é crente é salvo. Só é salvo aquele que o Espírito Santo selou a vida dele para o dia da redenção. Ele está salvo. Esse não se desvia nunca. Ele é firme. Tudo pode acontecer, mas ele mantém as santas palavras. Amém? Aí Paulo diz que um homem que luta, ele não é coroado se não lutar legitimamente. Então ele está falando aqui ainda da figura do soldado. Depois ele vai para o lavrador e diz: o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Então, nós estamos trabalhando. A sua adoração aqui é um trabalho. Deus tem frutos para você participar deles. Mas você precisa lavrar, trabalhar, sofrer nesta labuta para que você possa se alimentar disso, aqui e lá no céu. Amém? Glória a Deus. A terceira figura que Paulo usa, sabe qual é a terceira figura? Está no versículo 9. Ele usa a figura de um malfeitor. Você vai manter as sãs palavras e se comportar como igreja do Senhor Jesus Cristo porque você é salvo, e as pessoas vão dizer que você é ruim, que você não presta, que você é um malfeitor, que você é nojento e que você é péssimo, sabe? Então, desde que Jesus Cristo plantou a igreja é isso, irmãos. Não se engane. Não se engane com grandes templos abarrotados de pessoas perdidas se autodenominando igreja. Se você é igreja, você bota seu joelho no chão. Se você é igreja, você canta a Deus com o seu coração aberto. Se você é igreja, você sente o sofrimento de carregar a mensagem do Evangelho de Jesus e manter as sãs palavras que você aprendeu. Louvado seja o nome do Senhor. Se você é igreja, você sente a presença de Deus na sua vida, mesmo que você esteja rodeado de pessoas perdidas. Mas a graça e o poder de Deus, você sente presente na sua vida, confortando e sustentando você nas sãs palavras que você aprendeu. Glória a Jesus. Então Paulo usa aqui a figura de um malfeitor. Ele diz: eu sofro dificuldades como um malfeitor e até prisões, mas a palavra de Deus não está presa. É como se Paulo estivesse dizendo: eu sinto a graça de Deus na minha vida. Eu sinto a glória de Deus inundando o meu ser. Eu sinto a alegria da salvação. Meu corpo sofre, mas o meu espírito, a minha alma está em Deus, guardados. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então Paulo usa aqui a figura de um malfeitor, né? Quando ele diz:
Sofre todas as coisas por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. E sabe o que é receber a salvação com glória eterna? É ser salvo e receber galardão. Ser salvo e receber galardão. Glória eterna. Não basta ser salvo. A Bíblia diz que se as obras que nós fazemos aqui, no dia em que nós comparecermos diante do tribunal de Cristo, elas se queimarem no fogo, as nossas obras foram de palha. E nós não receberemos galardão. Seremos salvos pela misericórdia de Deus, mas passados pelo fogo, sem galardão. Sabe, o crente que não se esforça para ser crente, que não se esforça para orar, o crente que não se esforça para ler a Bíblia, ele pode tudo, tem tempo para tudo, mas não tem tempo para ler a Bíblia. Ah, pastor, mas eu já estou salvo. Tá, tudo certo. Bem. Mas é bom ser salvo com glória eterna. Amém? Aquele crente que a gente diz assim, amanhã tem culto de oração. Eu estou cansado. O pastor suspendeu o culto de oração. E amanhã, no dia do culto de oração, nós vamos fazer um passeio por toda a igreja. Aí eu vou, quanto é? Salvo. Sem glória eterna. Sem galardão. Que tristeza. Mas o salvo sem galardão, a Bíblia diz, está lá no capítulo 3 de 1 Coríntios, de 2 Coríntios, né? Que ele vai receber uma repreensão do Senhor. Então é melhor ele ser repreendido aqui, agora, e se corrigir aqui, agora, para não acontecer isso diante do tribunal de Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então Paulo, ele mostra para Timóteo que ele sofre. E ele é visto por muitas pessoas como um malfeitor. Mas ele diz que tudo isso é para que os crentes salvos em Jesus Cristo possam receber galardão. No versículo 15 ele usa a figura de um obreiro, né? Ele diz: estude para apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, dividindo corretamente a palavra da verdade, né? Ou seja, que manuseia ela com conhecimento, com graça, com sabedoria. Tem crente que não sabe nada da Bíblia. E não sabe por quê. Não lê. Porque não estuda. Porque tem preguiça de ler. Ah, mas eu leio tanto, pastor, não entendo, porque você não ora. Se você não orar, você não vai entender as Escrituras, não. Porque o autor das Escrituras é o Espírito Santo. Os homens escreveram, mas o autor é o Espírito Santo. Você tem que ter intimidade com o autor para você saber o que é que ele está dizendo. Você tem que ter conhecimento com o autor e falar com ele com toda a amizade possível, toda a possibilidade, para você saber o que é que ele quer que você entenda. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Então, você precisa ler a Bíblia, mas você precisa orar para entender a Bíblia. Tem muita gente dizendo, eu leio, pastor, eu leio, mas eu não entendo nada. Você não entende, não é porque a língua portuguesa é difícil, não. Você nasceu e cresceu falando português. Você não entende, porque você não tem intimidade com o Espírito Santo. Você precisa ter. Amém? Manter o modelo da igreja. E o modelo da igreja é esse. O modelo da igreja é esse. É vida de devoção. Vida de sofrimento. Horas nós parecemos um soldado na guerra. Horas nós parecemos um trabalhador na roça, plantando e esperando para colher. Horas nós parecemos um obreiro aprovado, com a Bíblia aberta, sabendo o que vai dizer. Amém? Glória a Jesus. E tem horas que a gente é visto como um malfeitor. As pessoas nos odeiam, mas Jesus já tinha deixado isso
bem alertado para os seus discípulos: vocês vão ser odiados por causa do meu nome. Jesus já tem deixado isso bem definido no capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Ele disse: os homens vão odiar vocês. Vocês vão ser levados diante de governadores, vocês vão ser levados para os tribunais, vocês vão ser acusados de malfeitores por causa do meu nome. Só porque você professa o meu nome. Então, igreja, é isso. Amados, não vamos entrar na secularização. Não vamos ser pessoas religiosas. Se você passar aí pelo meio da rua, perguntar qual é a sua religião, muita gente vai dizer: eu sou católico. Quando eu nasci, minha mãe me batizou. Eu vou à igreja todo domingo. Mas eu nem estou indo mais, sabe? Eu vou assim, às vezes, alguns domingos. Tem crentes já fazendo a mesma coisa. Você é o quê? Eu sou evangélico. Eu sou evangélico. Né? O crente é mais vaidoso do que o católico, sabia? Muito mais vaidoso do que o católico. Se você é o quê? Eu sou evangélico. Parece que a palavra evangélico leva alguém para o céu. Leva não. Nem ser evangélico também não leva para o céu. Tem que ter Jesus Cristo na vida. Tem que ter comunhão com Deus. Tem que ter intimidade com o Espírito Santo. Tem que ler as Escrituras. Precisa entender. Para entender tem que orar. Tem que ser visto como malfeitor pela sociedade que odeia a verdade de Deus. Tem que ser visto como um soldado que batalha na guerra, que sofre, mas que é vitorioso e vai ser coroado. Glória a Deus. E tem que ser visto como um obreiro que abre a palavra e diz: eu estou falando o que eu sei. Eu estou falando daquilo que eu conheço. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Para a gente finalizar isso aqui, a hora já foi. Paulo usa mais uma figura, né? Ele usa aqui uma quarta figura, que é a figura de vasos. Veja no versículo 20, ele diz: numa grande casa não há somente vasos de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro, alguns para honra e outros para desonra. Amém? Então, nós podemos também ser vistos como vasos. Os vasos, eles podem servir para colocar uma planta. Olha aqui, um vaso. Esse é de plástico, né? Mas a Bíblia diz que numa grande casa não há somente vasos de ouro e de prata. Mas ele diz que pode também ser de madeira ou de barro. E aí, amados irmãos, quando Paulo está dizendo isso, ele está falando sobre a consistência do vaso, a qualidade do vaso, o tipo de vaso, o que é que esse vaso suporta. Deus tem graça para derramar no meio da sua igreja, no meio do seu povo. Deus tem dons espirituais para derramar na vida do seu povo. Mas os vasos vão suportar isso? Que tipo de vaso você é na casa de Deus? Que qualidade tem o seu vaso? O seu vaso aguenta uma porção dobrada da graça de Deus, ou o seu vaso vai rachar? Amém, irmãos? Então, ele disse que muitos desses vasos, uns são para honra, outros são para desonra. Sabe, aquele crente que as pessoas do mundo olham para ele e dizem: isso daí faz gosto olhar para esse crente, porque ele de fato dá testemunho que é uma pessoa de Deus. Mas esse é um vaso para a honra, né? Mas quando é aquele crente que o mundo olha e diz: Deus me deu, para dizer que é crente desse jeito, eu não queria, né? Por isso que eu não vou ser crente. Para não ser dessa qualidade aí, né? Aí fica apontando. Então, vasos para honra e vasos para desonra. Lembrando que os vasos para honra vai ter horas que eles vão ser vistos como malfeitores.
mas não tem prova, não tem consistência das acusações, não tem nada que possa desabonar um vaso de honra. O diabo pode encher o coração de muita gente de ódio e de raiva do vaso de honra, mas ele continua sendo o vaso de honra. Agora, os vasos de desonra, o diabo nem precisa fazer muita coisa. Ele já é um escândalo para a igreja do Senhor mesmo. Amém, irmãos? Então, meus amados, guarde esta palavra de hoje sabendo que o que é que Deus quer de nós com esta palavra? Que nós guardemos as sãs palavras que ouvimos para manter o modelo. Capítulo 1, versículo 13. Guarda o modelo. Qual foi o modelo que Jesus ensinou? Se você abrir o Evangelho de Lucas, no capítulo, versículo 49, ele vai dizer: vocês vão para Jerusalém e fiquem lá, até que vocês sejam cheios do Espírito Santo. Amém? Se você abrir em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, ele vai dizer assim: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam cheios de poder do Espírito Santo. E depois vocês vão ser as minhas testemunhas. Aí ele cita que você tem que pregar o Evangelho pertinho, um pouquinho mais distante e atingir até os confins da terra. Né? Então, o modelo da igreja tem que ser mantido. Quando Jesus disse fiquem em Jerusalém, era ficar em oração. Às vezes a gente olha para o meio da igreja e diz: meu Deus, faz tanto tempo que não aceita uma alma. O que é que está acontecendo? O defeito está nos vasos, não está em Deus. Os vasos não têm graça para derramar. Os vasos não têm azeite para derramar sobre a vida de outros. Os vasos não têm unção para distribuir. Os vasos não oram mais. Os vasos não estão honrando, estão desonrando. Amém, irmãos? A igreja de Jerusalém, os irmãos foram para Jerusalém e ficaram orando lá 10 dias de oração seguidos, até cumprir-se a promessa de Deus sobre a vida da igreja. E o que foi que aconteceu depois disso? Só numa primeira mensagem, 3.000 pessoas se converteram. Mas culto de oração. Os vasos não querem mais participar do culto de oração. Onde estão os vasos de Deus? Nesse capítulo, uma figura que Paulo usa é a figura do vaso. Cadê os vasos de Deus? Que não participam dos cultos de oração. Só aparece quando tem alguém doente. Eu vim para pedir oração, fulano de tal, que vai fazer a cirurgia, que está para morrer, que está doente. Tem gente pedindo oração por uma velha de 95 anos, me perdoe a palavra velha, né? Idosa, como o governo queira, mas é velha mesmo. 95 anos que caiu a camada, irmão, se acaba, tudo tem vencimento, inclusive a sua vida. Entenda qual é a vontade de Deus. Entenda. Ah, pastor, que disse oração é porque minha mãe é isso. Tenha esse mesmo apego com Jesus. Eu sempre amei muito a minha mãe. Brincava com ela. Enquanto jovem e adolescente, botava ela no braço e ficava brincando. E ela me solte seu sapatinho. Tá? Brincando com minha mãe. Mas no dia que Jesus disse, vá-se embora, eu disse, mãe, estou indo embora. Ela disse, filha, estou indo embora. Se acalma, porque eu sou de Jesus. Amém? Então, venha orar, mesmo que não tenha ninguém doente na sua família. Venha orar, mesmo que não tenha ninguém na sua casa precisando de libertação. É quase impossível isso, mas venha orar. Você precisa ser um vaso de honra. Deus quer encher você com os dons do Espírito Santo. Deus quer encher você com a graça. Deus quer abençoar a sua vida espiritual. Quando a sua vida espiritual é muito abençoada, associados acompanha. Não tem para onde correr. Deus abençoa em todos os sentidos. Deus abençoa em todos os sentidos. Aí você diz, pastor, mas eu conheço uma pessoa lá que pensa que fica barriga. É um bandido. Mas o bicho é rico.
dia desse eu estava conversando com um cidadão aqui nessa rua. E ele disse para mim, irmão, eu trabalhava na prefeitura. Mas eu saí de lá. Disse, por quê? Ele disse, lá tem um grupo de pessoas que quando sabe que tem uma casa, que mora só um doido, por exemplo, uma pessoa doida, às vezes por aqui no bairro tem umas pessoas doidas que moram sozinhas, né? Não tem mais família para eles. Ele diz, pega o doido e bota num asilo lá, bota aquela fita preta e amarela por algum tempo na casa. Diz que a prefeitura internou. Depois de algum tempo você percebe que é um prédio construído ali. Vários apartamentos para alugar. É desse grupo. Então tem muita gente rica. É esse tipo de rico que você está falando? Ah, pastor, conheci uma pessoa lá que está dando um prédio, mas é rico. É esse tipo de riqueza que você quer? É isso que você quer? Eu estou citando aqui um exemplo de uma pessoa que conhece dentro disso. Amém? A nossa riqueza é dos céus. A nossa riqueza é a unção de Deus. A nossa riqueza é a graça de Deus. Os dons do Espírito Santo é a riqueza da igreja. A cura de Deus para a terra vem através de você. Você é para ser vaso de honra e não para desonra. Amém? Mas precisa orar a igreja, em nome de Jesus.